Deixa eu ver se está gravando. Tá. Tá, então só agora para ficar na gravação aqui, a pauta da nossa, uma boa noite a todos, todas. A pauta dessa nossa reunião é a orientação para os trabalhos, para o nosso evento de pesquisa de final de ano, né? É a produção do resumo e as atas das reuniões, né? Que a gente está conversando agora com a Bruna, que é a nossa monitora do grupo de pesquisa. E então o que a gente está decidindo, na verdade, é que a pasta física fique na faculdade, né, Bruna? Atualizada, né? Para quando o MEC precisar conferir essa documentação, vai ter lá. E a pasta virtual no Google também atualizada. Ou seja, o que tem numa tem que estar noutra. Eu só peço, Bruna, que você coloque naqueles arquivos da Rebeca que tenha no nome do arquivo atas de, sei lá, 2022 a 2023, por exemplo, sabe? Que o MEC identifique que ali que tem um conjunto de arquivos ali, né? E aí, se eles forem procurar uma reunião específica pelo ano, eles já acham, né? Perfeito. Coloco sim. Tudo bem, Franciele? Oi, Fran. Oi, Josi. Tudo bem, Josiane? Boa noite, tudo bem? Então, tá bom. Ana, você quer dar um start aí? Quer falar? Vamos iniciar então, né, gente? A gente passou na semana passada para vocês alguns itens ali, né, para vocês poderem saber o que é necessário, né, para a construção e elaboração aí do trabalho de vocês, né, do TCC, mas também já dando início aí ao nosso evento. A gente precisa saber, assim, qual data, né, Wilson? Porque tem que saber para não dar complicação igual no passado, né? Ficou muito em cima, a gente teve que mudar a nossa data por conta do evento científico da faculdade, né? Mas eu queria já deixar meio que já marcado, sabe? E passar já para a Carol Petian, para não dar esse... Só para situar, Ana, os alunos que estão aqui presencialmente, virtualmente, mas ao vivo, e os que vão assistir isso aqui, vamos lembrar então só que o grupo de pesquisa tem um evento principal, que é um seminário de pesquisa, que ocorre no final do ano, nós não temos a data ainda, porque nós vamos fazer coincidir esse evento com o evento da prefeitura. Por que isso? Porque é muito interessante para os alunos do grupo de pesquisa apresentar um trabalho e ver também a apresentação de projetos de pesquisa que estão em andamento nas escolas públicas municipais, né? Amanhã ou depois, esses profissionais, esses nossos alunos que vão se formar, né? Enfim, começar a atuar em escolas, já podem estar tirando algumas ideias interessantes do que desenvolver, que são projetos, pessoal, que os professores da Unidom Bosco orientam. A professora Ana orienta, eu oriento, todos os professores estão orientando alguns projetos. Então, a gente vai nas escolas, né, visita a escola, acompanha a aplicação do projeto, faz uma orientação teórica, ajuda na redação do artigo científico que eles vão publicar, e esses professores vão apresentar no nosso evento de final de ano. E vocês vão apresentar, a nossa ideia é que vocês apresentem um resumo. Não precisa ser um artigo completo nem nada. Vocês vão apresentar um resumo expandido, né, Ana? Uhum. Quer falar um pouquinho? Assim, a partir do momento que vocês começam a escrever, vocês seguindo esses itens, né, vocês já estão direcionando esse trabalho, né, possivelmente, né, para o TCC de vocês. E o que a gente precisa agora, desse resumo, que é o que vocês vão começar a construir agora, a partir de agora. Por isso que a gente pediu para vocês pensarem em temas, né, que vocês, por exemplo, a Josiane, ela tem já um tema, a princípio, né, Josi? Você tinha um tema já que você queria desenvolver, né? A Bruna também tinha um tema que já queria desenvolver. Então, é em cima disso que a gente vai agora começar a elaborar com aqueles itens, mas para o nosso evento é apenas um resumo. Então, é só um pedaço daquilo que vocês elaborarem.
E lembrando Ana, que... Fala, Bruna. Ana, eu Hum. mudei de novo o tema, tá? Nem mandei para você. Não tem problema. É assim mesmo, que daí a gente vai fazendo leitura, isso é bom, né? Porque você não parou no tempo, né? Então, essas leituras, elas fazem com que você conecte com outros assuntos, e isso é importante, assim, é bacana. Mas é importante também concentrar num tema, né? Agora é um momento que foca nesse tema, né? Nem que no futuro você possa até modificar, mas para esse evento aí é necessário que a gente não tem assim tanto tempo, né? Para ficar mudando de novo. Então concentra nesse aí, tá? Agora eu não vou mudar porque eu tô começando o TCC mesmo, né? É, Daí vai ser então. do meu TCC. Isso, Bom, então. e vamos lembrar que nós pedimos 5 itens para vocês. A Bruna colocou ali no grupo de WhatsApp do grupo de pesquisa. O tema, e o que é o tema? O assunto geral. Então, sei lá, que me interessa por xadrez e educação. Xadrez e educação é o tema geral. O problema é um recorte já dentro desse tema geral, desse tema mais amplo. E é uma pergunta. O problema é sempre expresso numa pergunta cuja pesquisa, né, cujo TCC, para quem vai fazer o TCC seguindo esses tópicos, o TCC vai responder essa pergunta. Então, geralmente você pega o tema e transforma ele numa pergunta. Objetivos, né? Pense em objetivos, o que você quer atingir com essa tua pesquisa, o que você quer trazer com essa pesquisa. A metodologia, né? Que é uma metodologia, para o TCC, a gente pede uma metodologia sempre de revisão bibliográfica, porque não dá tempo de fazer uma pesquisa de campo. E uma pesquisa de campo tem que passar pelo comitê de ética da instituição, tem que aprovar, tem todo um trâmite, uma burocracia que às vezes inviabiliza você fazer o TCC no tempo disponível, né, que a instituição te dá. Então, uma pesquisa, uma boa pesquisa de revisão bibliográfica não tem demérito nenhum com uma pesquisa de campo, né, se fazendo uma boa revisão, você aprende como encontrar as fontes, como extrair as informações pertinentes, como construir um texto baseado em outros textos de outros autores. E referências bibliográficas. Para esse primeiro momento, a gente está pedindo 5 referências. 5 referências relacionadas a esse tema. Pode usar aquela metodologia que a professora Ana mostrou, pode usar aquela que eu mostrei no Google Acadêmico, porque, na verdade, veja, é uma pesquisa não é uma pesquisa de mestrado, doutorado, nem nada disso. Então, se você achar fontes pertinentes relacionadas ao teu tema, não importa aonde você vai, né? Ali eu gosto do Google Acadêmico, que te dá um índice de citações, você vê o impacto de cada um daqueles artigos. Se precisar, eu posso falar isso de novo em outro momento, né? Mas tem gravação disso, né? Depois a Bruna pode até auxiliar achando a reunião nossa que a gente abordou isso, tanto a Ana quanto eu, e a gente disponibiliza o vídeo de novo, né? Que todos os vídeos estão no YouTube para os alunos assistirem, né? E basicamente é isso. Só que para que tenha o trabalho funcione, a gente precisa que a cada 15 dias alguém traga o material para a gente discutir. Por exemplo, vamos imaginar, semana que vem não tem, na próxima tem. Poderia ser a Bruna, a Josiane, a Franciele, qualquer uma das alunas, Enoque, enfim, né? Qualquer um de vocês poderia trazer esses 5 itens. Que aí a gente já Ô, começa a Wilson, discutir, já começa a dar eu sugestões. tinha uma sugestão até. Pode fazer. Eu estou vendo aqui o calendário e a gente tem um tempo assim bastante restrito, se a gente pensar. Então, eu queria sugerir que vocês 3 trouxessem na aula, no encontro, no próximo encontro. Por quê? Porque daí a gente já olha e assim, você já fica, nossa, já aliviei porque os professores já olharam, já estou a caminho mesmo, agora é só incrementar. Ou, puxa vida, não era bem isso, mas eu posso agora arrumar e tal, né? A gente já sabe como é que vocês estão, como é que está esse andamento, né? E lembrem que a gente fala de resumo, é resumo mesmo, tá? É algo que não pode passar de uma página,
tá? Então, assim, por isso a importância de vocês terem uma leitura abrangente, para vocês terem material para vocês conseguirem fazer um bom resumo, né? Porque não é porque é um resumo que não dá trabalho. Bem, pelo contrário, o resumo, ele é a última coisa que a gente faz no trabalho, né? Mas como vocês estão elaborando ainda, então a gente vai fazer umas pinceladas. Quanto mais vocês lerem, mais vocês vão conseguir fazer essa abordagem, tirar essas partes principais do trabalho de vocês. Eu acho Se ótimo. vocês não conseguirem entender, manda mensagem. Prof, fala para mim de novo o que tem que fazer. Não fiquem achando que a gente não pode explicar, bem como o Wilson falou agora. Se precisar, a gente explica de novo, passa de novo, faz com vocês. O grupo de pesquisa é para ter esse crescimento, não é para fugir da raia porque não tem tempo, porque não conseguiu, não. Porque não está ninguém para julgar, condenar vocês, é para construir junto, tá? Então, por isso, se não conseguirem, chama, prof, eu não estou entendendo, não estou conseguindo, e aí a gente dá uma ajudinha para vocês, tá certo? Pode ser assim? Eu acho ótimo porque a gente fica já com uma... Estou esquecendo que, na verdade, são reuniões quinzenais e, portanto, é semana sim, semana não. E aí você vê, dá 2 reuniões por mês e nós já estamos em outubro, entrando em outubro. Por isso que eu falei. Então, e eu acho que o que ajudaria também, Ana, se você localizasse nos teus arquivos o modelinho do resumo expandido que a gente usou ano passado, para colocar para eles. E ó, a Bruna colocou uma mensagem ali. Ela está com 4 tópicos prontos, só falta selecionar as referências. Olha aí. Ó. Então, para o próximo encontro, a gente já pode analisar o da Bruna. O meu também já está pronto, praticamente. Que bom. Só falta colocar naquele modelinho lá. Perfeito, Josiane. Ótimo. Muito bom. E a Fran? Fran começou a fazer? A Fran estava conversando comigo hoje, que ela está meio em dúvida ainda no tema, mas ela está pesquisando já sobre isso. Ótimo. Não Então, sei se ela está nós vamos ter 3 trabalhos, pelo menos, para a semana para próximo encontro, para a gente discutir. Oi, vocês estão me escutando? Sim, agora sim. Eu corri e já decidi meu tema hoje e já deixei pronto aquele modelinho já também. Então, olha, maravilha. Que beleza, gente. Porque se vocês não pressionarem, eu ia até o ano que vem sem tema. Porque quanto mais a gente pesquisa, mais coisa interessante aparece, né? Mas eu escolhi um tema e se vocês quiserem, eu posso compartilhar aqui com vocês. Agora, sim, compartilhar a tela é que a gente não dá, né? Mas eu posso enviar lá no grupo, não sei como que a gente faz. Aquele modelinho, ou eu posso falar aqui como é? Eu acho que você poderia enviar, Fran, no grupo do WhatsApp. Tá. Aí a gente já tem tempo de analisar. E tá aí, bem. Quando chegar a semana que vem, a gente já leu antes os trabalhos, né, Ana? Eu acho melhor. Tá bem. Mas só fala qual que é o teu tema. Tá. Então, o meu tema eu decidi pela pergunta. Eu estava pensando a respeito do ensino da língua inglesa no Brasil, que ele ocorre durante 13 anos. Eu não tenho certeza se na pré-escola também acontece. Acontece assim, pinceladas, né? Mas são 13 anos, basicamente, de ensino de língua inglesa e ninguém sai fluente, mesmo que nas escolas particulares não existe uma fluência, né? E virou uma coisa, um produto a língua inglesa, né? Então, o meu tema, eu queria até perguntar para vocês,
se o meu tema em si pode ser assim, simples dessa forma, os desafios do ensino da língua inglesa no Brasil, porque aí o meu problema de pesquisa é assim, a soma de todos os anos de ensino da língua inglesa nas escolas brasileiras não garante fluência aos alunos. Por que isso acontece? No caso, assim, o tema eu não consegui incrementar tanto, ele está parecido com as outras pesquisas que eu vi lá no Google Acadêmico, mas a minha pesquisa, o meu problema da pesquisa, eu não vi nada parecido. Aí eu queria saber de vocês se pode ficar assim, ou eu tenho que incrementar mais, tem que fazer alguma coisa bem original. Não, tá Não, ótimo. acho que tá muito bom. Tá bom? Eu Tá acho bom. excelente, por sinal. Sim, o tema é assim mesmo, Fran. O tema, ele é uma coisa, geralmente uma, duas ou três palavras só, né? Três conceitos. E aí, o problema, sim, você trincha, que aí você diz o que que você vai fazer, o que que você pretende, que tipo de pergunta você quer responder, né? Fica bem claro qual vai ser o foco do teu trabalho pelo problema, né? Eu Aham. acho, eu acho que ele está. E é um problema extremamente pertinente, né? A língua inglesa, a gente estuda e não fala inglês. Exatamente. Aí, quando chega no cursinho, aí eles querem, em 6 meses você sai fluente. Como é que acontece essa mágica, né? E por que na escola isso não acontece? Onde é que está o erro? Aí, lá no objetivo, eu já botei... deixa eu dar uma olhada aqui. O que eu botei? Realizar uma análise do ensino da língua inglesa no Brasil, desde sua implementação até os dias atuais, bem como averiguar os respectivos parâmetros curriculares nacionais, além da formação docente em língua inglesa, no intuito de identificar lacunas que possam explicar a ineficácia do ensino da língua inglesa no país. Então, assim, eu tentei, pelo que eu vi nos artigos, por cima, assim, identificar onde que será que está o erro, né? Mas aí só lá na pesquisa mesmo que a gente pode ver, mas é um problema, é uma bola de neve, né? Não é um problema É a bola de pequeno, neve. né? Então, Você mas eu sabe achei, que, eu estou você bem sabe, Fran, empolgada com esse tema. meu filho é fluente em inglês. Assim, Ah, fala assim, tranquilo mesmo, se expressa quase tão bem como se estivesse expressando em português. E eu vi claramente quando essa mágica, o clique aconteceu na cabecinha dele. Ele estudava inglês e não se interessava, não se interessava, não se interessava, né? E sim. aí, sempre em boas escolas de inglês, tudo com uma metodologia interessante. E aí ele descobriu que tinha uma menina Ah, e ele começou a se interessar pela menina. E a menina era estudiosa de inglês. E ele viu que ele tinha que ir bem para fazer arrastar a asa para cima da menina. E aí a ficha caiu em algum momento que ele começou a tentar impressionar ela. Eu lembro que o meu vocabulário era maior que o dele, porque eu leio inglês por causa da atividade acadêmica, eu leio inglês há anos, fiz 4 anos de cultura inglesa, tudo, mas tenho a dificuldade para falar. E aí, num dado momento, a ficha parece que caiu e as coisas começaram a fazer sentido, assim. E aí ele começou as frases, por exemplo, né? Eu perguntava para ele, essa frase está certa? Ele está errado, pai. Eu dizia, mas o que está errado? Ele falou, não sei o que está errado, mas sei que está errado, né? Ou seja, não tinha um sim, conhecimento da estrutura gramatical da língua, mas tinha uma experiência pela fala já, né? sim. Então, assim, pela a parte da qualidade de vida que a língua inglesa poderia englobar, se essa língua fosse eficaz na vida dos estudantes, seria uma diferença enorme, né? Enorme. Imagina sair do ensino médio já fluente, Não, né? pense, por exemplo, o acesso aos livros e periódicos. Se você ficar É, restrito ao português, você fica restrito a uma pequena parcela do que existe, do que foi traduzido. Porque a língua da ciência é o inglês, sabe? Se você publicar em português, fica restrito aos países Mas que falam você essa sabe língua. que eu tenho uma história com relação a isso, né? Então, os meus filhos, eles começaram escola particular.
E a escola, ela prometia que ia sair do fundamental já tendo um nível, né, do inglês. E os meus filhos, eles jogam, né? Jogam bastante e tal, né? Assistem filme. E eu notei que, principalmente o meu mais novo, principalmente, o outro também, mas é que o mais velho, ele é mais tímido para falar, mas o mais novo não. Ele não tem essa coisa de ficar, sabe, se encolhendo para coisa, né? Então ele vai lá e debulha. E ele foi percebendo que a escola não era o suficiente, era uma escola boa, de renome e tal, né? Ele não ia conseguir. Aí o que ele fez? Ele começou a incrementar a questão dos filmes. Então, ele assistia filmes sem legenda, né? E tudo em inglês. E aí, hoje, ele fala fluentemente. Tanto que a gente recebeu aqui um pessoal que é lá da Austrália, e aí a gente saiu com eles estavam envolvidos aí dias e tal, e eles ouviram o Felipe falando, e falaram, nossa, ele não tem sotaque? Como assim? Né? E fala muito bem. Claro, né, é uma pessoa que mora aqui, para ir para fora teria que tem todos os termos, né, que a gente às vezes não sabe, né, os phrasal verbs, né, que são comuns, né, de cada língua e tal. Mas eu vejo assim, ó, que como é engraçado, porque como que o estudo do inglês não tem uma didática tão efetiva, né, dentro da escola. Por que não acontece isso dentro da escola? Quais as deficiências que tem que não chega? Então, é assim, é uma decorebinha, sabe, umas coisinhas tão... E podia ter filmes, podiam ter... Exatamente isso que ele fez sozinho. Os dois fizeram sozinho. Eles construíram a língua, né? Agora, Então... tem um ponto importante aí, depois, não sei se está estudando isso, Fran, mas vale a pena dar uma olhada, são as janelas de aprendizagem, janelas de oportunidade, né? Os estudiosos da língua, eles dizem que tem uma fase em que você é mais propício à aprendizagem desse tipo de experiência. Não quer dizer que você não vai aprender se você aprender fora dessas janelas, quando essas janelas de oportunidades se fecham, não se fecham totalmente. Mas é sempre mais difícil de você dominar a língua, de você pensar na língua, depois por uma aprendizagem de um adulto, por exemplo, como eu fui aprender depois de adulto, aprendi, estudei nas melhores escolas, entendo a língua, leio, mas a fala para mim é sempre mais complicada. Se precisar, eu falo. Mas falo. Olha só, a minha janelinha sempre ficou fechada. Eu fui para fora para aprender A minha estava com a falar. cadeado. Uhum. Tinha aquelas travas, assim, sabe? Mas eu fui para fora para aprender e eu tenho muitas falhas, muitas. E eles toda hora, se eu falo alguma, mãe não fala assim, é assim, igual teu filho, fica só corrigindo. Bruna, Você você sabe ia que eu falar uma fui. coisa? Oi? Eu sempre tive muita facilidade, mas a minha janela está fechando. Estou chegando nos 30, aí a janela está fechando, parece mesmo. Fran, então eu Mas tô perdida. Nós estamos chegando nos 60 aqui. Mas pelo que eu estudei, Fran, essa janela ela está completamente aberta num período que nós somos muito jovens, ali por volta de 10 anos, mais ou menos, elas estão completamente abertas, as sinapses estão acontecendo, os neurônios estão fazendo redes. Depois disso, a gente tem que trabalhar com as redes que você tem, as redes que já foram construídas no teu cérebro. Por isso a dificuldade. E às vezes a rede que você tem não é a melhor rede para aquele tipo de aprendizagem. Quer dizer, não quer dizer que você não possa fazer novas redes. Você pode fazer, mas é mais difícil. Por isso os ditados aí, né, que tem, né, de não se ensina... Como é que é um ditado? Não se ensina truque novo para macaco velho, né? Ou tem alguns então, ditados que mostram isso, mas
E isso está fundamentado, Franciele, está fundamentado em teorias importantes. Por exemplo, um grande estudioso da natureza, Konrad Lorenz, né? Ele estudou e viu que os gansos, é um experimento que dá para fazer. Se você pega uma mamãe gansa que está chocando os ovos, e a hora que os ovos vão eclodir, vão nascer os gansinhos, se tira a mãe e é você que fica do lado, os gansinhos, se eles verem você, eles vão considerar você a mãe. Por quê? Porque é a primeira visão que ele vai ter de algo que se mexe, né? No caso, uma pessoa aí, mas para ele é uma regra que siga a primeira coisa que se mexe. Como a primeira coisa que se mexe geralmente é a mãe, essa é uma regra boa para os gansinhos. Então, isso chama-se imprinting em inglês, que é impressão, e em português eles traduziram para estampagem. Essa estampagem é uma janela de aprendizagem. O gansinho, depois, se ele crescer, você não consegue imprimir essa experiência nele. Isso é muito parecido com a aprendizagem como nós estamos falando. Só que a aprendizagem humana, é evidente, é diferente da do ganso, mas o mecanismo subjacente é muito parecido. Então, a hora que você for fazer o teu trabalho, se você se interessar por isso, vale a pena você referenciar os estudos desses etnólogos, né? Como esse Konrad Lorenz. Esse cara é prêmio Nobel, sabe? É um prêmio Nobel fazendo esses estudos. E a primeira vez que eu vi uma câmera, um cara estava numa asa delta filmando e os gansos estavam do lado, assim. Eu falei assim, impossível. Falei, é uma truque, é uma montagem. Falei, você não pode filmar um ganso dessa forma que eles estão filmando. Olha, para eu queimar a língua, depois eu fui estudar aquilo e vi que, na verdade, foi um experimento, como o Konrad Lorenz fez com os gansinhos. O pesquisador criou os gansinhos e voava em asa delta, em planador, como se fosse a mamãe ganso. E aí ele conseguia fazer imagens fantásticas, com a câmera do lado do ganso, assim, o ganso. Muito legal. Ô, Wilson, eu vou ter que falar, né? Não tem como não falar. Vocês já assistiram Tom e Jerry? Sim. Eu Então, assisto ainda eu no também Tomcast. assisto, adoro, Wilson. E tem um episódio que o gansinho, ele se perdeu da mãe, né? E daí a primeira pessoa... Não, foi... Ele nasceu e daí a primeira pessoa que ele viu foi o Jerry. Não foi nem o Tom, foi o Jerry. E daí eles fugiam, os dois fugiam do Tom. Até que encontraram, né, a mãe. Só que aquele gansinho era um cisne, aquele mais lindo, tipo um cisne negro, né? Aquela coisa linda e tal. Mas é bem isso. E foi a primeira pessoa que ele viu, né? Foi o Jerry. Mamãe. E é bem isso, olha aí, ó. Desenho também é cultura, né? Claro, e por isso que isso tem tudo a ver, Franco, com o que você está pesquisando, porque, na verdade, o que nós estamos dizendo que as primeiras experiências, elas são indeléveis, elas deixam marcas importantes, né? Então, quando você é um falante de inglês, um nativo, você não precisa aprender, você aprende no contexto. Não tem um pedagogo te ensinando, você aprende falando. Você vai para a escola para aprender a escrever e ler. Ler e escrever são processos artificiais. A fala é um processo natural. Só que o que acontece? A aprendizagem de uma segunda língua, ela traz essa particularidade porque nós não estamos no contexto de um falante, nós estamos num contexto artificial. Estamos numa escola, usando frases muitas vezes desconectadas, né, da realidade. The book is on the table. Você sabe que eu fiquei pensando, quando eu aprendi essa frase, eu falei, quando que eu vou usar essa frase na vida? Eu tive, há uns 3, 4 anos atrás, estive nos Estados Unidos, a primeira vez que eu entrei numa livraria, eu peguei um livro e botei em cima de uma mesa para eu usar a frase. Falei, the book is on the table, né? Falei, usei uma vez na minha vida. Acho que a Bruna queria falar, a Bruna levantou a mão e eu emendei uma quinta marcha aqui. Desculpe, Bruna. Eu ia comentar que eu trabalho numa escola de projeto bilíngue, né? E eu percebo a diferença das crianças de segunda, terceira série, quando elas tiveram a base delas ali no primeiro ano com o inglês e quando elas não tiveram. Porque, claro, ali, teoricamente, seria a imersão no inglês, mas não é o que acontece. E eu acho que a maior parte das escolas que se dizem internacional é o que acontece, né? Não
não consegue ser 100% em inglês. Mas essa base, ter essa base ali do inicial, de quando está sendo alfabetizado em inglês, é muito importante para quem está querendo ter essa fluência, né? Uhum. E tem mais uma coisa que eu estava pensando. Desculpa, Bruna, te interrompi? Eu ia falar que eu tenho dificuldade, né? Eu cheguei nos INTA, mas sem falar inglês, que eu também não consigo. Mas a janela ainda está aberta, dá pra... Pelo Tá, menos na festinha tá aí. Bruna, só a nossa que está com cadeado corrente, está soldada já. Viu? Sabe o que eu ia comentar, Fran? Que olha como é importante essas pesquisas. Você está vendo que você tá numa sementinha, né? Eu vejo assim, você está numa semente, você está descobrindo alguma coisa. Agora, imagine você aperfeiçoar isso, você terminar com um TCC, eu vou dando como exemplo apenas. Terminar isso com um TCC, fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, e você desenvolver, baseando-se em todas essas dificuldades que existem na língua inglesa nas escolas brasileiras, desenvolver técnicas, sugestões de como fazer essa adequação, né, para as escolas poderem ensinar realmente o inglês, né? Então, veja como é importante, às vezes, a gente olhar para um estudo desse e não simplesmente pensar que você está fazendo um resumo, né, para você aprender a apresentar. Tem muito mais coisa inserida. E quando a gente fala sobre isso, a gente quer que você... Por isso que eu estava falando para a Bruna, né? E a Bruna já ouviu falar isso algumas vezes, a Josi já ouviu falar muitas vezes isso. Vistam a camisa. Quando vocês acham um tema, vocês têm que sentir aquilo. Né? Puxa, eu gostei de escrever isso. Nem que eu tenha que escrever a mesma coisa, porque vai ter 500 autores falando a mesma coisa. Mas você não vai cansar daquilo. Então, a gente sente pelo tema que aquilo realmente é a nossa cara, né? E daí você vai escrever com a tua vida, né? E aí você vai adiante com esse tema. E isso que é bacana. Eu falo por mim mesma, né? Desde a minha primeira faculdade até hoje. Vocês veem, ó, eu fiz uma faculdade, 2 faculdades, 3 faculdades, o mestrado, doutorado, tudo com o mesmo tema. Né? E isso faz com que a gente se torne uma autoridade naquilo que a gente fala. Não desmerecendo as pessoas que não fazem isso, mas é obviamente que uma pessoa que fala há muito tempo sobre determinado assunto, ela tem muito mais conhecimento, né? E se apropria muito mais, né? Então, é legal da gente buscar esses temas, né? Como eu falei para a Bruna, é a hora de vocês fazerem isso, mas é a hora também de vocês... Peraí, deixa eu achar realmente aquilo que eu vou, né, me entregar, né? Diga lá, Fran. Meu microfone tá ligado, eu nem tava ouvindo, acho que tá um barulho aqui em casa. Desculpa se fez barulho aí, viu? Não fez, não. Não. Interessante que eu tava dizendo para a Bruna que a gente tá aqui quase nos 30 e fazendo português e inglês, os patinhos sem saber nada de inglês. Eu tenho facilidade, Bruna disse que nem facilidade tem. Imagine, nós estamos mergulhando de cabeça com a cara e a coragem, porque... Mas, assim, eu sei que vai ser enriquecedor, por isso que eu quis entrar justamente nessa pesquisa, porque eu digo, é uma bola de neve, mas vai ser esclarecedor isso aqui para mim, porque tem alguma coisa errada nessa história. São 13 anos, ou mais, né? Porque ainda tem a pré-escola das crianças, porque minha filha, ela estuda em escola pública e ela tem, assim, muito basiquinho, mas ela tem alguma coisa de inglês também, né? Então, é uma vida inteira de inglês e nada, né? E uma busca, né? E meu irmão também, os meus 2 irmãos também eram escola, eu toda a vida na escola pública, mas eles na escola particular, e eles também não têm nada de fluência em inglês, né? Então, vamos ver, né? Com a cara e a coragem, mas a gente vai. Talvez se pudesse fazer um levantamento, o que nessas experiências bem-sucedidas com o ensino do inglês, o que tem? Será que elas têm alguma coisa em comum? Por exemplo, o meu filho,
Os amigos dele todos falam inglês. E todos no nível, assim, internacional, por exemplo, de receber. Por exemplo, eu recebi em casa, para intercâmbio, na escola que ele estudava, um alemão. O alemão veio e ficou 2 semanas na minha casa. O alemão falava um inglês perfeito. Ele estudava numa escola pública lá na Alemanha. E ele só não tinha familiaridade com os termos do inglês norte-americano, assim, que a gente conhece mais pelos filmes e, enfim, estamos mais perto aqui. Mas o inglês, redondinho o inglês dele, e todas as pessoas da escola, todos eles, que eles têm amizade até hoje, se encontram, todos falam inglês, assim, com fluência. Viajam, isso ajuda bastante, é evidente, né? Você viajar, você começa... Eu lembro, eu estava viajando, acho que a primeira vez que o meu filho viu que ele sabia mais do que eu alguma coisa. Eu precisava trocar uma passagem aérea, e a gente estava em Paris, e os franceses não gostam muito de falar inglês. Nem um Eles, pouco. eles sabem falar, mas eles não gostam, eles querem que se expresse na língua deles. E eu tentando falar, o meu inglês já é ruim. E ainda em inglês, né, por um francês, o francês já estava perdendo a paciência para mim. E era uma informação complexa, tinha que trocar de terminal, sabe? Você tinha que passar várias informações, não era uma coisa trivial assim. E aí o meu filho estava ali brincando com videogame, né? Videogame portátil. Ele falou: pai, o que você está se enrolando aí? Eu falei: cara, eu estou tentando resolver o problema aqui, que a gente tem que trocar a passagem, nosso voo, não sei o que lá. Aí ele falou: me explica direitinho. Expliquei. Ele era moleque ainda. Ele foi e falou com o francês entendeu, trocou as passagens. Aí o francês olhou, apontou para mim e fez assim, ó. Aí apontou para o Eduardo e fez assim, sabe? Aí ele viu isso valorizou bastante para ele, que ele disse: porra, meu pai é acadêmico, é professor de faculdade, tem doutorado, pós-doutorado, e eu, olha aí, ó, tá patinando, perdendo para mim, né? E aí ele, sabe, rola uma certa competição, assim, né? Então, e aos poucos é aquilo que a Ana disse, a música ajuda muito, né? Cantar a música, se você sabe inglês, você decora mais facilmente a letra da música. Se você não conhece inglês, você tem que decorar os sons só, aqueles sons que não fazem sentido. Assistir filmes, séries, ele assiste muito filme e série no original, mas com legenda em inglês, para praticar as duas coisas. Praticar né, a leitura e ouvir, né? E o som também, Tradução. né? Então, mas eu acho que poderia ser, se de repente se faz uma coisa, um levantamento das experiências, boas práticas pedagógicas para o ensino do inglês, né? E o que tem, por exemplo, quais são os elementos essenciais para que uma pessoa que queira aprender uma segunda língua, né? Tenha que ter num curso como esse, né? Então, esse levantamento é interessante. Tem escolas que têm uma expertise extraordinária. Por exemplo, a cultura inglesa, para inglês britânico, eles são, assim, top de linha. Né? Eu estudei 4 anos lá, era tudo falado em inglês. Você tinha que falar inglês e não interessa se tinha vergonha, eu sempre tive vergonha de me expressar numa língua que eu não domino direito. Eu já não falo nem direito o português. Então, você vai querer falar inglês, eu digo assim, pô, né? E ainda mais sendo professor, você tem sempre uma preocupação de querer fazer certo a coisa. Então, isso já é uma trava para você. Porque, enquanto, por exemplo, eu tentava falar, às vezes, uma frase certinha, o Eduardo falava a frase torta e se comunicava. O cara entendia e é comunicação, né? Em português, a gente fala também frases erradas, vícios, né? Às vezes não acerta o plural, né? Um artigo certinho, tudo isso aí tem, mas a gente não pode esquecer que a primeira função de qualquer língua é a comunicação. Função básica de qualquer língua. É o Vygotsky que vai dizer, é comunicação e depois a linguagem organiza o pensamento, ela estrutura o pensamento. Por intermédio de uma linguagem, o pensamento se organiza e tem uma lógica subjacente do pensamento que está ligada à linguagem, né? Mas eu acho que ficaria um trabalho. Já estou com vontade de ler o teu trabalho, Fran. Me dá Vai vontade. aprontando aí que eu já quero ler para. Josi, quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar sobre uns aplicativos que tem que ajudam bastante nessa questão de aprender outra língua, que é o Duolingo, né? Ele é Duolingo. muito,
Ele é muito bom tanto para escrita como para você entender e ele auxilia até na forma de você falar, né? Eu acho muito interessante os aplicativos. Ele é bem fácil, né? E é bem acessível também, gratuito. Ele é uma boa ajuda, até para ficar em contato com a língua inglesa. Então é isso, Wilson. Tem mais alguma coisa? Não, eu acho que está de bom tamanho. A Fran, nós pegamos para Cristo hoje. Mas que bom, fico bem feliz de vocês já estarem com as coisas engatilhadas. E aí, na outra semana, vocês podem enviar já algumas coisas para a gente que vocês tiverem. A gente já dá o retorno. E no grupo a gente fica incitando o pessoal que não tem essa parte ainda, que venha fazer. Eu só gostaria de dar um aviso que nós vamos convidar o Enoque, né? Nós queremos estar contando sempre com 2 monitores, né? E nós estamos com a Bruna nesse momento, e o Enoque provavelmente será o nosso segundo monitor. Nada impede de vocês se prontificarem, de vocês, se tiverem interesse em monitoria, né? Porque isso vai tendo uma rotatividade, os alunos vão se formando, né? E a Rebeca já não está mais com a gente na monitoria, nós estamos com a Bruna, e o Enoque provavelmente será o nosso segundo monitor no grupo de pesquisa. Inclusive, Bruna, se você puder fazer a gentileza de entrar em contato com o Enoque no privado e pedir para ele entrar em contato comigo, para eu formalizar o convite para ele, né, e ver se ele não se opõe, né? Aí nós ficaríamos sempre com 2 monitores, né? Se um não estiver presente, o outro estará. E fica aberto para vocês também, quem tiver interesse em ter experiência na monitoria, que é sempre uma experiência importante, depois soma pontos para um eventual concurso que você vai fazer, tudo isso aí, tudo que você puder comprovar, vai para o currículo, vai para o Lattes. Beleza, gente? Tranquilo? Qualquer coisa, mandem mensagem no grupo lá, tá? Então, tá bom. Bruna, sempre um prazer aí contar com a tua monitoria, com a tua... Com certeza. Né, você sempre demonstra uma proatividade interessante aí para nós, é muito bom isso aí. Que precisar, conte com a gente. Obrigada, Bruna. Estou gravando então, vou finalizar a gravação. Abraço, pessoal. Tchau, gente. Bom final de semana para vocês. E parabéns para vocês, viu? Ana, fique um pouquinho mais. Fique um pouquinho mais, Ana, só. Tá bom. A gente fala da gravação lá? É. Tá bom. Tchau, gente.